Glória a Deus. Fábio e Melva, onde é que estão? Estão lá em cima. Alegria rever vocês, viu? Muito, muito bom encontrá-los. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos hoje começar uma série de 2 ou 3 reflexões baseadas neste livro. Lealdade e Deslealdade, Dag Heward-Mills. É um livro muito interessante, muito pertinente, que nos auxilia no estabelecimento de uma liderança sólida, sobretudo na realidade da nossa comunidade, que está trabalhando na perspectiva do crescimento através dos grupos pequenos que aqui nós denominamos chamar de células. E lealdade, deslealdade, ou a lealdade, ela é um requisito que não está na sua exigência apenas na liderança de uma igreja, de uma célula. Alcança a família. Quem é desleal em casa vai ser desleal na rua, isso é natural. Quem aprende a lealdade dentro da família, no casamento, no cuidado com os filhos, o valor, ele se estende às outras áreas de relacionamento. Então hoje, nós vamos começar, talvez 2 ou 3 mensagens, baseadas no livro, com algumas adaptações, com algumas inserções. E eu espero que o Espírito Santo de Deus, é a minha súplica, o meu clamor, que esta palavra que nós vamos dar hoje também, domingo, alcance o seu coração. Domingo nós vamos falar sobre os estágios da deslealdade. Isso é muito importante. Muito importante porque há igrejas que têm pavor da questão de célula. Você sabe por quê? Porque muitas vezes o líder de célula, ele não entende que a visão é a visão dada ao pastor. E há igrejas que já foram rachadas por conta da falta de lealdade. Eu creio que a estratégia bíblica para ganharmos e cuidarmos das pessoas é o grupo pequeno. No livro de Atos, nós vemos a igreja se reunindo na casa. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, ele faz seguidas vezes a referência: saudai a igreja que está na casa de alguém. Mas há um pilar básico, ou alguns, um deles é a lealdade. É a lealdade. Eu costumo dizer que dirigir uma igreja é como pilotar um grande petroleiro. Diferente de quem dirige um carro. Dirigir um carro é uma coisa, dirigir um petroleiro é outra coisa. O pastor é um piloto de um petroleiro. Qual é a diferença, ou quais são as diferenças? Para você dirigir um automóvel, você precisa de atenção para manobras rápidas. Não é verdade? Vira à esquerda, você vira. Vira à direita, você vira. Mas para pilotar um petroleiro não pode ser dessa forma. São manobras lentas. Se o comandante precisa atracar o navio, ele já começa a diminuir a velocidade a uma distância muito grande, para fazer uma manobra segura,
Aliás, eu não sei se você sabe, um dos maiores salários no Brasil tem a ver com a atracagem de navio. É o chamado prático, que chega a ganhar 300 mil reais por mês. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Se o navio faz uma ancoragem, uma atracagem errada, o prejuízo é na soma dos milhões de dólares. Então, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos apaixonados pela visão celular. Mas eu sou piloto do petroleiro. Não tem manobra rápida. Percebem? Ah, mas tinha que acontecer mais rápido. Não, calma. Você sabe quantos anos para uma visão celular pegar numa igreja? Pelo menos 7 anos. Não pode ser de um dia para o outro. Porque eu não quero, numa manobra rápida, perder ninguém no processo. Estão entendendo? Quero ganhar todo mundo. Então eu quero orar nesse momento. Eu espero pregar hoje pelo menos 40 minutos. Talvez se estender um pouquinho, 50. Se estender um pouco mais, 1 hora. Quem sabe 1 hora e meia. Mentira é pecado, irmão. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor me tome nessa manhã para tratarmos de um assunto tão importante, tão necessário, não apenas na formação da estrutura de uma igreja baseada em grupos pequenos, mas que tem a ver com relacionamento em casa, tem a ver com relacionamento no trabalho. Eu oro para que o Senhor me dê graça, para que o Senhor toque os meus lábios, para que o Senhor me unja nessa manhã, ao falar não apenas à igreja, mas àqueles que estão acompanhando em casa, que vão assistir, Deus, esta gravação posteriormente. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal de Barra do Piraí, que prazer falar com vocês, meu querido amigo Celso Martinez, que admiração que eu tenho pelo amado. Eu queria dar um recado para todos vocês, que vocês perseverem nas células, que vocês não duvidem, não há outro plano melhor para a igreja do que a visão celular. É com a visão celular que a gente pega pessoas e restaura a vida delas. É com a visão celular que a gente faz as pessoas acreditarem que elas podem ser mais do que membros, elas podem ser conquistadores de corações, transformadores de vidas, pastores. Aqui na nossa igreja, gente improvável se tornou líder e alguns já estão pastoreando igrejas. Agora, fundamental, que vocês tenham lealdade a Deus, ao líder e a cada pessoa que compõe a liderança da igreja. Sem lealdade, não vamos avançar. Que Deus os abençoe e promova a lealdade entre vocês. Vocês vão muito mais longe que já foram. Tenho certeza disso. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 25. Capítulo 25, versos 18 e 19. Nós vamos ler várias passagens bíblicas. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 25, verso 18, diz assim: maçã, espada e flecha
aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Eu vou repetir versos 18 e 19. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Leia o mesmo texto na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz assim: a pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete e uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé aleijado. Não é verdade? Leio na Nova Versão Internacional, verso 18 e 19, que dizem assim: como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Você já conseguiu mastigar com dente cariado? Quem aqui já teve dente cariado? Levante a mão. Quase todo mundo, né? Quem é que se lembra daquele remedinho chamado 1 minuto? Quem é que lembra? Conhece? Ainda existe isso? Eu não sei se tem, né? O que é que Salomão está dizendo? A deslealdade mina os relacionamentos. A deslealdade impede que as coisas avancem. E o que é lealdade? Eu quis colocar aí o que é que o dicionário diz sobre essa expressão. O que é lealdade? A lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa de ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos, também encontrado como sinônimo de fidelidade, dedicação e sinceridade. Penso que é importante definirmos bem o que é lealdade, à luz do dicionário. E é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar hoje aqui, nesses próximos minutos. Lealdade é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos, também encontrado como sinônimo de fidelidade, dedicação e sinceridade. São parecidos, mas há algumas pequenas diferenças. E qual é a diferença entre lealdade e fidelidade? Na maior parte dos casos, lealdade e fidelidade são vistos como sinônimos. No entanto, a lealdade e fidelidade são conceitos distintos. Fidelidade está relacionada com precisão ou retidão daquilo que é esperado. Por isso, o termo é usado também em tecnologia, quando se diz alta fidelidade.
Ao se falar em fidelidade, ou seja, significa ser uma reprodução muitíssimo próxima da realidade ou do original. E ao se falar em fidelidade nas relações interpessoais, espera-se que o comportamento da pessoa seja o mais próximo, fiel, daquilo que é esperado para a relação. Assim, a fidelidade está ligada ao cumprimento de uma norma, enquanto a lealdade está fundamentada em uma relação mútua de quê? Confiança. Isso se aplica em todos os relacionamentos. Nós vamos aqui dar um mergulho na perspectiva de estabelecimento de bases de uma relação de confiança na igreja. Mas os princípios podem ser aplicados no relacionamento familiar. A lealdade do esposo para a esposa e vice-versa, do empregado com o patrão. Porque, repito, lealdade é um valor, é um princípio que não está circunscrito exclusivamente no cenário da igreja. É um valor, é como uma sombra. Onde quer que eu vá, a sombra, quando houver luz, vai estar presente. Da mesma forma, a lealdade. A lealdade é vital no relacionamento seguro. E esta lealdade, ela precisa ser vivenciada na perspectiva da verticalidade que se manifesta na horizontalidade. Ou seja, na minha perspectiva divina que se manifesta na minha relação humana. Então, lealdade é vital. Como eu disse, eu creio firmemente na visão celular, ou pequeno grupo, ou grupos multiplicadores, ou pequenos grupos multiplicadores. A nomenclatura não é o mais importante. Eu creio que é um retorno ao modo do Novo Testamento ser igreja. A igreja das duas asas, a asa do atacado, do grande ajuntamento, e a asa do varejo, a asa da igreja na casa. Foi a partir do 3º, 4º séculos que esse modelo de ser igreja do Novo Testamento foi se perdendo, sobretudo com a conversão de Constantino, que introduz a ideia de construir um templo, introduz a ideia de se estabelecer uma hierarquia, e observem que a hierarquia da igreja católica, ela traz à memória muita coisa do modelo imperial. Eu tive o privilégio de estar lá em Roma, no Museu do Vaticano. Você vê as vestimentas, você vê os anéis, você vê todo o paramento de um sacerdote que lembra muito essa figura imperial. E aos poucos, a igreja doméstica foi recuando para a igreja do atacado, do pastor. O membro da igreja começou a perder a sua perspectiva de que ele faz parte daquilo que Paulo, escrevendo a Pedro, disse. Pedro, dizendo a nós, o Deus através de Pedro, dizendo a nós que nós somos o sacerdócio real. Ou seja, não é o fato de pagar alguém para fazer. Você é chamado para desenvolver um sacerdócio. E eu diria que o retorno da igreja ao modelo doméstico é um retorno a esse modelo do Novo Testamento. Então, irmãos, eu quero nessa manhã, nessa primeira fala, fazer a seguinte pergunta: por que estudar sobre lealdade?
E aí eu estou seguindo algumas sugestões que o livro nos oferece. Em primeiro lugar, porque a lealdade é a principal qualificação do líder. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque tenho buscado ao longo dos anos ser leal a Deus, ao meu chamado, a esta igreja, à minha família. Eu me sinto muito à vontade. E eu quero compartilhar uma pequena experiência. Eu era seminarista da primeira igreja batista na Penha, no Rio de Janeiro. Pastor Oswaldo Rones. Nossa igreja tinha, naquela época, entre seminaristas e iberistas, mais ou menos 7 estudantes de teologia. E no mês de janeiro, o pastor ia sair de férias, e ele me chamou no gabinete e disse assim: Celso, eu vou sair de férias e quero que você lidere a igreja. Eu acredito que eu estava no 2º ano do seminário. Eu levei um susto. Um susto porque não era o seminarista mais antigo, não era o seminarista mais experiente, eu não cresci numa família evangélica. Mas, como ele era o líder, me convocou e eu me coloquei no olho do furacão. Naquele mês de janeiro, eu acho que eu nunca jejuei tanto. Porque domingo eu saía de manhã para a igreja, para a escola dominical, saía em jejum, e eu ia pregar, dirigir escola dominical, eu ia pregar no culto da manhã, eu ia fazer visita à tarde, eu ia liderar culto nos lares, chamados pontos de pregação, eu ia liderar escola de treinamento, eu ia pregar no culto da noite, chegava no final do domingo, eu estava um bagaço, em jejum, durante o dia todo, porque a minha fraqueza me levava a depender de Deus, a jejuar, a orar e pregar, e Deus abençoou muito. Mas alguns membros da igreja começaram a me abordar para murmurar do pastor. Não há pastor que seja unânime na igreja e nem deve buscar tal objetivo. Começaram a murmurar. Eu entendi que eu precisava ser leal ao meu pastor. Quando ele chegou, eu visitei no gabinete, eu fui ao gabinete para dar um relatório e disse: pastor, eu vi esse e esse e esse murmúrio. Fui honesto, fui leal com o meu pastor. Eu não preciso dizer para você o do sermão que ele pregou no domingo seguinte. Meu irmão, saia fogo do púlpito, saia espada afiada. Fui leal. Então a lealdade é a principal qualificação do líder. Se o líder não for leal, ele está desqualificado para qualquer liderança na obra de Deus. Diaconato, escola dominical, liderança de célula, supervisão de célula, liderar um ministério, ele está desqualificado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: as pessoas fiéis e leais na igreja são mais bem qualificadas para serem líderes. A Bíblia nos ensina que o requisito principal para a liderança é a fidelidade ou lealdade, e nada além disso. Está lá em 1 Coríntios 4:2. A palavra de Deus diz assim: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache, o quê? Fiel. Então, por que estudar sobre lealdade? Porque é um quesito para a liderança.
pessoa precisa ser leal. Precisa ser leal. Precisa ser leal. Eu gosto de pessoas transparentes. Mais adiante, nós vamos estudar aqui os estágios da deslealdade. Pessoa que não fala verbalmente, mas fala com os olhos, fala com expressão, torna-se uma pessoa que apresenta sinais de que falta lealdade. Estão comigo até aqui? Eu não sei se você vai voltar domingo que vem, mas eu vou ser leal. Eu vou pregar com toda firmeza. Segundo lugar, por que estudar sobre lealdade? Para destruir a quinta coluna. Quinta coluna, quem é que já ouviu essa expressão? Nunca ouviram? Quinta coluna é uma expressão considerada sinônimo de traição, caracterizada pela reunião de um grupo de pessoas que atuam clandestinamente com a intenção de trair seus companheiros, a sua pátria ou a sua organização. Originalmente, a quinta coluna se referia ao grupo de indivíduos que agiam em determinado país em favor de uma nação inimiga, principalmente em períodos de guerra. A origem dessa expressão, quinta coluna, teria surgido durante a Guerra Civil Espanhola, quando o general Queipo de Llano, utilizando uma formação militar conhecida como 4 colunas, marchava em direção a Madrid e declarou que lá estaria a quinta coluna que o esperava na cidade para saudá-lo. Nesse caso, a quinta coluna se referia a uma facção de simpatizantes do general Francisco Franco, que estava infiltrada na comunidade madrilena. É aquela guerrilha de dentro. O livro coloca uma frase que me pareceu muito forte. Olha o que é que o autor do livro diz. O diabo é um especialista em destruir a igreja trabalhando no lado de dentro. Está entendendo, irmão? O diabo é um grande especialista em destruir a igreja no lado de dentro. Como nós temos sido abençoados com os nossos irmãos da Igreja Atitude. Pedi essa semana o vídeo. Pastor, você pode? Claro, meu querido. Gravou o vídeo para mim. Você sabe por quê? Porque eu vejo o sinal de bênção de Deus ali. O que eles estão ganhando de pessoas para Jesus não tem selo de Deus ali. Eu aprendo o seguinte: onde Deus estiver fazendo chover, sabe o que é que eu gosto de fazer? Eu chego perto. Mas eu não quero ser Igreja Batista Atitude em Barra do Piraí, porque são barras diferentes. Uma é Barra da Tijuca, outra é Barra do Piraí. São realidades diferentes. Aliás, nos muitos congressos que eu já fui lá, levando quase 100 membros desta igreja, eu aprendi que cada igreja precisa adaptar a sua realidade. Há coisas que nós fazemos aqui que talvez eles não façam lá, coisas que eles fazem lá que talvez nós não possamos fazer aqui. Então, guarde isso, irmão. Eu não quero ser aqui o fiel retrato do que são lá. Eu quero descobrir qual é a veia, qual é o nosso jeito de ser igreja aqui. E eu digo isso porque eu reconheço que o diabo é um especialista em destruir a igreja lá de dentro, minando. Você sabe como é que a deslealdade muitas vezes acontece? Ela acontece pelo menos de 2 formas. É aquele que ouve o murmúrio e endossa e acrescenta, mas é aquele que se cala. Eu chamaria de um silêncio conivente. Conivente.
Eu não vou. Ele fala, mas o silêncio é um silêncio que apoia. Está entendendo? Isso se aplica em todos os lugares. Irmãos, a nossa história está marcada por deslealdade. Pensa naquela cena, e aqui não entra questão política, eu estou tratando questão lealdade. Uma reunião do presidente com todos os seus ministros, tinha um ministro que estava gravando. Numa reunião de equipe, gravando para depois trazer a mídia, aquilo que foi gravado numa reunião íntima. Sabe qual é o nome disso? Deslealdade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Neemias lutou contra a quinta coluna. Abra comigo a sua Bíblia. No texto de Neemias capítulo 4. Que texto tremendo. Capítulo 4 de Neemias. Leio a partir do versículo de número 1. Quando Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Você sabe que Neemias foi chamado para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém que estavam destruídos. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, os inimigos infiltrados, que fazem estes fracos judeus, permitir-lhes isto, sacrificarão, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões de pós, pedras que foram queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse, ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Sabe qual é a seta aqui? A seta do desânimo. Não vai dar certo. Quantas vezes na nossa história, irmãos, eu vi essas sutilezas. Quando nós viemos para cá, quando compramos esse terreno, eu ouvi algumas setas que vinham assim. Aliás, eu não ouvia, mas chegavam a mim. Mas para que comprar um terreno lá? Sai do centro da cidade. Mas para que construir um templo desse tamanho? É visão megalomaníaca do pastor. E essas setas, se elas forem acolhidas, elas vão minando a nossa resistência, como tentavam fazer aqui com Neemias. Verso 4. Ouve ao nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair o opróbrio dele sobre a sua cabeça e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Preste bem atenção. Assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração de todo o povo se inclinava a trabalhar. Você sabe, o avanço da obra de Deus nunca é trabalho solo. Trabalho em conjunto. Há coisas, irmãos, que talvez eu faça um pouquinho melhor do que você, mas com certeza há coisas que você faz e faria melhor do que eu. E essa é a beleza da multiforme sabedoria de Deus na igreja. É cada um fazendo o seu melhor. Cada um fazendo o seu melhor, é trabalho em conjunto. E quando todos se dedicam a trabalhar, quando todos colam ombros, quando todos se juntam, quando não permitimos brecha, a obra de Deus avança de uma forma extraordinária. Verso 7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começaram a tapar, iraram-se muito. Agora preste atenção no texto. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém nós oramos ao nosso Deus. E por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não podem edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra.
Dag Heward-Mills diz que o diabo é um especialista em destruir a igreja trabalhando no lado de dentro. Por isso a lealdade. Lealdade a Deus, lealdade à liderança do seu pastor. Lealdade. Está me compreendendo, irmão? O desleal é destrutivo para a igreja e para o ministério, diz Dag Heward-Mills. E eu quero citar aí um texto muito interessante, Provérbios 22, 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Uma pessoa desleal semeia contenda, ódio e murmuração, diz o autor. Esses sentimentos desleais são semelhantes à fumaça que enche toda a casa. A única maneira de livrar-se é apagar o fogo. E aí eu quero trazer você para um texto forte de Provérbios capítulo 6. Você está me entendendo, irmão? Provérbios capítulo 6, meu irmão, esse texto é forte. Provérbios capítulo 6, no versículo 12 a 19, palavra bendita, diz assim, capítulo 6, 12 a 19. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será destruído sem que haja remédio. Agora preste bem atenção. Numa forma poética, Salomão usa essa maneira de citar 6 verdades e jogar o foco maior na última. Ele diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia. Aí ele joga a luz na última. 7 que a sua alma abomina. Quais são as 6 que ele odeia? Primeiro, qual é a primeira? Qual é a primeira? Olhar altivo. Você sabe o que é olhar altivo? Soberba. Camarada é soberbo, nariz em pé. Olha para mim, você sabe qual, inevitavelmente, qual é a forma que o soberbo vai ser quebrado? Vai levar um tombo. Vai levar um tombo. Nariz em pé. Ele olha os outros de cima para baixo. A minha Bíblia está dizendo que o Senhor odeia. Qual é a segunda? Língua mentirosa. Quando Paulo escreve a Timóteo, falando das características do diácono, ele diz assim, não de língua dobre. Você sabe o que é língua dobre? A ideia ali de uma língua partida. Qual é o animal que você conhece que tem a língua cortada? Né? Não de língua dobre, ou seja, o que é língua dobre? É que numa situação, ele diz uma coisa, na mesma situação, para um outro grupo, ele diz outra coisa. A minha Bíblia diz que o Senhor odeia. Qual é a terceira? Mãos que derramam sangue inocente. Qual é a quarta? Que ele odeia. Coração que maquina projetos iníquos. Tem a ver com a motivação. Irmãos, é melhor. Nós podemos fazer a coisa certa com motivo errado. Podemos fazer a coisa errada com motivo certo. O ideal é fazer a coisa certa com motivo certo. Mas na perspectiva divina, menos danoso. Fazer a coisa errada, mas o motivo era certo. Conversava com um pastor, decano dos batistas aqui na região. Fui visitar o meu querido colega pastor Gerson Januário. Perdeu a esposa no início desse ano por Covid. E eu
gosto de aprender e aprendo com os novos e aprendo com os vividos. Ele com quase 50 anos de ministério. Lá tomando um café, eu fico pescando as pérolas. Aí eu falei assim, pastor, nós somos os dois mais antigos no ministério em exercício, ele já jubilado, parece que no início desse ano. Eu falava para ele assim, às vezes a gente quer acertar, mas a gente erra. Aí ele me disse assim, é verdade, mas o bom é que Deus conhece o nosso coração. E quando a gente faz querendo acertar, mas a gente erra, Deus tem misericórdia e até abençoa. Porque Ele olha o motivo do coração. Ele odeia aquele que tem um motivo, um coração, projetos iníquos. E a última coisa que ele, a penúltima coisa que ele odeia aliás, é a última, né? Testemunha falsa que profere mentiras. São 6. Mas agora ele vai falar daquela que Deus odeia. Que ele odeia não, que ele abomina. Qual é que ele abomina? Você compreendeu isso? Qual é? 6 ele odeia, mas a 7 ele abomina. Você sabe o que ele abomina? O que semeia. A minha Bíblia diz, 1 de João, capítulo 1, João diz assim, se andarmos na luz, conhece o versículo? João 3, me parece versículo 7. 1 de João. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que acontece? Temos comunhão uns com os outros. Pode tirar essa tela ainda, irmão, ainda não é hora não, por favor. É uma relação de causa e efeito. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão. Se eu tenho comunhão, é porque eu estou andando na luz. Faz sentido? Mas o oposto também é verdade. Se eu ando nas trevas, eu não tenho comunhão. E se eu não tenho comunhão, é porque eu estou andando em trevas. Ou, sabe o que é que significa isso? Pode ser que tenha muitos de nós aqui, muitos crentes, que na verdade estão andando onde? Em trevas. Princípios bíblicos que estancam o fluxo da graça de Deus. Comunhão é efeito de quem anda na luz. Então a palavra está dizendo abominação. E o que é abominação? Agora sim, a palavra como verbo é de origem romã ou pagã e denotava o sentimento de repulsa pelo que era de mau agouro. Na esfera moral, toda conduta má é como um mau presságio que desperta pavor e aversão, porque pressagia calamidades. Na linguagem direta da Bíblia, referindo todas as coisas imediatamente a Deus, as abominações são definidas como coisas que Jeová odeia e que são uma aversão para a sua alma. Fortes. Semeia contenda entre irmãos. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Às vezes eu ouço coisas de um e eu não passo para o outro, porque eu vou envenenar o outro. Eu preciso desarmar o coração do outro, para que haja harmonia, porque a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Jesus disse, eu dou um novo mandamento para vocês. E o novo mandamento não é construir prédio. E o novo mandamento não é espalhar células. E o novo mandamento não é equipar a igreja. E o novo mandamento não é construir jardim de oração. O novo mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Isso é mandamento. Aqui no texto, Salomão fala no verso 12 do homem de Belial, ou homem travesso. Sabe o que significa isso? É aquele que está abandonado, que se abandonou às sugestões da sua própria natureza maligna, às fascinações e tiranias do pecado. Aqui vemos as características de seu personagem e sua condenação. Então, em segundo lugar, nós precisamos falar sobre lealdade, porque nós entendemos que a lealdade é destruir a quinta coluna. Terceiro lugar, eu vou andar mais rápido para terminar daqui a 10 minutos. Por que falar sobre lealdade? Para o amor de Deus encher a igreja. O ministério deve operar com o poder do amor, da unidade e do trabalho em equipe. As ovelhas bebem em águas tranquilas. Você sabia disso? Guia-me mansamente as águas tranquilas. Você sabe por que a ovelha não bebe em água turva? Porque a água turva pode esconder um crocodilo. A ovelha não vê o que está embaixo. Elas evitam. É o Salmo 23. Guia-me mansamente. Águas tranquilas significa guia-me mansamente a beber em águas que não oferecem perigo. Então, a deslealdade assusta as ovelhas e as mantém distantes. Eu estou citando aqui o que o autor diz no livro. Estão comigo até aqui, meus irmãos? Amém? Quarto lugar. E para você já medir o seu tempo, né? Tem mais algumas 2 ou 3. Por que é que a gente precisa falar sobre lealdade como um pilar que vai fazer com que essa igreja avance, espalhando células em todos os bairros da cidade? Irmão, dá um glória a Deus, pelo menos assim, espontaneamente, né? Se eu peço para dar um glória a Deus espontaneamente, é uma contradição, né? Espalhar células em todos os bairros. Bairros que muitas vezes, irmãos, o movimento de drogas está se expandindo e a igreja às vezes não pode entrar, mas tem ali um grupo de irmãos que está orando, que está convidando, e na malha dos relacionamentos, essa máquina de guerra leve, ágil e veloz, que entra. Condomínios, por exemplo, que muitas vezes tem tantas restrições, tantas limitações, mas tem lá uma casa. Aí a pessoa desenvolve um relacionamento intencional, fazendo amizade, no elevador. Olha, é interessante que as pessoas estão tão aflitas, irmãos. Você já deve ter vivido essa experiência. Você dá uma mínima abertura e a pessoa já está contando a vida dela, falando de problemas. Às vezes você, apenas numa conversa, não, mas Deus muda. A pessoa, senhor. Verdade, eu estou lá com problema, então se abre. Há pessoas que, numa questão de pouco tempo, elas abrem o livro da sua história familiar. Contam, vomitam um problema com drogas. Há pouco tempo atrás, estava na fila da lotérica para pagar uma conta. Aí eu vi uma senhora, tudo bem, conhecia de longa data. E aí, como é que está? Tudo bem, marido está pronto. Aí começou a contar a história. Pastor, olhe pelo meu filho, está preso. Preso outra vez. Rapaz jovem. Na fila eu até assim meio constrangido, né? Porque não dá para você fazer assim com um mínimo de privacidade. Gente a 1,5 metro à frente, gente a 1,5 metro atrás, e eu ali me equilibrando para não tocar em ninguém, e com máscara, com álcool, jogando álcool na mão, e ela, só uma pergunta, como é que está a família?
E ela já abriu, me deu um relatório que o menino foi preso, não era a primeira vez, e que parece que ele gosta da prisão, e não sei mais o quê, e foi no assalto. Gente, isso em questão de menos de 5 minutos. Você sabe por quê? Porque as pessoas estão com sede de Jesus. Então nós precisamos falar sobre lealdade, para ter uma equipe, em quarto lugar, para ter uma equipe ministerial grande e bem-sucedida. Um homem pode somente fazer um pouco. Um pastor só pode estar em um lugar por vez. Por favor, olhem para o seu pastor com essa compreensão. Não dá para eu liderar os irmãos e estar presente em todas as suas necessidades. Irmão, é muito bom se eu pudesse ir ao aniversário da sua filha, mas se eu não puder ir, não meça, não rotule o pastor, porque entre estar no aniversário da sua filha e estar chorando com alguém que perdeu um parente, eu vou optar por estar lá, aconselhando alguém que está com problema no casamento. E não diga, o pastor não foi ao aniversário da minha filha ou do meu filho. Você sabe que uma ocasião, eu fiquei muito triste, há anos atrás, eu recebi um rapaz no meu gabinete, não é mais membro dessa igreja. 10 anos membro dessa igreja. Eu cumprimentava, eu sinalizava. E no dia que estava se despedindo da igreja, eu fui lá ao meu gabinete para dizer assim, pastor, eu estou saindo da igreja, porque o senhor não foi no aniversário da minha filha. E eu fui ao aniversário de vários filhos de outras pessoas, e o senhor estava lá. Eu olhei nos olhos dele, e eu comecei a chorar. Ele disse assim, querido, você já imaginou quantas outras famílias o pastor não foi, porque estava em outras demandas? E além disso, irmão, você me dizer isso na hora que está saindo, não é honesto, não é leal. Sabe qual é a visão? É de quem eu estou saindo, então uma faca, aí a gente fica sangrando e vai embora. Isso não é leal. Mas eu não o amaldiçoei. Eu não fiz aquela oração assim, Senhor, pesa a tua mão. Senhor, que há orações que são assustadoras, né? Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que na mão do homem. Que na mão do homem não há misericórdia, mas na mão do Senhor há misericórdia. Eu não fiz aquela oração, Senhor, quebra a perna. Senhor, que ele perca o emprego. Não, eu abençoei. Mas não é leal. Uma equipe ministerial grande, bem-sucedida, ela se fundamenta na lealdade. Contudo, seria melhor trabalhar sozinho do que com pessoas desleais, descontentes, desunidas e sem amor. É o que está lá no livro. Que, aliás, o Ministério Casa tem 10 exemplares para vender. Se você quiser, corra lá, pastor Reuel. Quinto e antepenúltimo lugar. Estão comigo, irmãos? Por que estudar sobre lealdade? Para ter uma igreja crescente. Quando se fala em crescimento de igreja, 2 tendências, a numerofobia, medo de números, e a numerolatria, amor por números. Nós buscamos o equilíbrio. Há pessoas que dizem assim, importante não é que sejamos muitos, mas que sejamos bons. Ora, se formos bons, se é que podemos pensar assim, vamos crescer. A vocação do Evangelho é pelo crescimento. A vocação do Evangelho, na sua essência, é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Então, irmãos, não há possibilidade de se ter uma igreja crescente se não houver lealdade. Lealdade a Deus, a visão dada por Ele ao pastor. Sem lealdade, o sistema de igreja em pequenos grupos, é o que está lá no livro, tende a se dirigir para a desintegração. Sem pastores, líderes de células leais, imbuídos de princípios, o ministério do nosso Senhor será sempre limitado. Então, lealdade é vital. Nessa manhã, estamos fincando uma estaca profunda, para que se tenha uma construção sólida. E aí vai para o penúltimo item. Por que falar sobre lealdade? Para ter um ministério duradouro. Nenhum de nós é indispensável
Ali está indefensável, mas é indispensável, erro meu. Indispensável. Eu gosto de pensar nessa visão da minha indispensabilidade. Você sabe por quê, irmãos? Por mais que os irmãos amem ou mostrem que amem, eu sei que quando o Senhor me chamar, não é? Quando se fizer chamada, lá estarei. Eu sei que vocês não vão colocar uma foto, não devem, do pastor Celso aqui à frente. Naturalmente a igreja vai colocar outro. E sabe de uma coisa? Às vezes até esquecem rápido. Esquecem rápido. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão, aquele grande guerreiro, depois foi esquecido. Ele e sua família. Nenhum de nós aqui é indispensável. Eu preciso é ter consciência da minha missão nesse tempo de vida. Ah, irmãos, quantos que têm as mãos cheias de dons e talentos e não os estão multiplicando na vida de outros. E último lugar, por que é que a gente precisa falar sobre lealdade? Para colher a nossa plena recompensa. Aqueles que permanecem com você, eu achei linda essa frase do autor. Aqueles que permanecem com você nos tempos difíceis são diferentes daqueles que chegam quando tudo está indo. E é verdade. Que saudades eu tenho, irmãos, de tantos irmãos que partiram. Mas eu quero nesse momento citar uma e já caminho para o fim. Uma irmã que me tinha como filho, querida e saudosa irmã Dalva. E em citando-a nesta manhã, eu honro a sua memória. Lembro-me, muito bem, nossa igreja viveu um golpe numa saída de um grupo de pessoas, eu não vou dar aqui as razões. Aquela igreja pequenininha, um espaço de 7 metros de largura, 11 de comprimento, que costumava estar sempre cheia, porque era um espaço pequeno. Num domingo, vários irmãos que não foram leais, foram embora. E eu, um jovem pregador, inexperiente, fui ao púlpito pregar, recebendo críticas variadas, dos que saíram por culpa do pastor e dos que ficaram porque foi o pastor. Mas é coisa já vencida. Mas eu me lembro, naquela noite eu fui pregar, eu assumi o púlpito, eu comecei a chorar, eu não conseguia pregar. Aquela irmã saiu lá do auditório, ficou ao meu lado, me abraçou, ela disse assim: pastor, fica firme. Ficou do meu lado, eu aqui e ela aqui, assim, baixinha, me abraçou. Aliás, ela disse: pastor, disse, meu filho, fica firme. Sabe o que eu aprendo, irmão? Guarde esse princípio, honre isto. Aqueles que permanecem com você nos tempos difíceis são diferentes daqueles que chegam quando tudo está indo. A lealdade é mais apreciada nos momentos difíceis. Jesus honrou os que permaneceram fiéis nas suas tentações. E eu encerro com esse texto bíblico, pedindo que você fique em pé, por favor. O texto bíblico diz assim, João 22, versos 28 a 30. Tem aí esse texto? Vós sois, perdão, Lucas 22, 28 a 30. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Assim
Como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Deus nos abençoe. Vamos ganhar muita gente para Jesus. Amém, irmão? Que as células vicejem em Barra do Piraí de forma abundante. Abundante, abundante, abundante. Fincadas e edificadas no pilar da lealdade. Deus abençoe você nessa manhã. Amém ou não? Diga assim: obrigado, Senhor, por tua palavra. Pai amado, muito obrigado pela experiência de culto desta manhã, quando iniciamos o estudo deste livro extraordinário. Que ele nos ajude, para que nenhuma semente de deslealdade vingue dentro do nosso coração. Tem misericórdia de nós, leva-nos em paz, e que a palavra ministrada hoje, Senhor, que o Senhor não permita que o inimigo torça nenhuma delas sequer. Incendeie o nosso coração. Eu oro pelos líderes de células, eu oro pelos supervisores, eu oro pelos líderes de ministérios, eu oro, Senhor Deus, pelos diáconos, eu oro pelos introdutores, pelo ministério de som, de multimídia, de comunicação, de celebração, Senhor Deus, pelo ministério das crianças, que tem feito um trabalho extraordinário. Quantas crianças estão lá neste momento? Nós te louvamos. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhada, desde agora e para todo sempre. Amém. Vá em paz, Deus abençoe, um bom almoço para todos.